Tá aí, Vitor Sérgio Rodrigues, é isso, né? Como falou Vitor Sérgio Rodrigues, né? Só os mortos e os idiotas não mudam de opinião. Não teria nenhum problema ele continuar defendendo a opinião do Usain Bolt, mas ele se incomodou, resolveu mudar. Então, a gente aqui quer sempre fazer o melhor para quem está em casa e respeitando a opinião de quem está comentando no programa. A final de hoje será, portanto, entre Michael Jordan e Edson Arantes do Nascimento Pelé. O Alê não está aqui para votar por conta do problema de rede dele, de energia. Eu vou abrir o voto com Bruno Formiga. Eu já tenho aqui o voto do Alê, mas eu vou segurar para depois. Bruno Formiga, o seu voto, por favor. Excelente disputa, viu? Acho que inclusive a gente pega um hype legal do The Last Dance, do Arremesso Final, seriado Netflix, que é fantástico. E assim, muitas pessoas pesquisando sobre Jordan ou que não conheciam tanto. Meu filho ficou maravilhado com alguns episódios que viu. Ele não entendia, ele fala, pô, o cara era pica mesmo, pai, e tal. Então assim, é legal ver esse deslumbramento, né? Como já aconteceu comigo em relação ao Pelé, a minha geração, em relação àqueles que a gente não viu. Eu vejo o seguinte, cara. O Pelé, ele é um revolucionário completo, são valências totalmente diferentes, né? Assim, o Michael Jordan tinha um domínio de jogo maior do que o Pelé tinha no futebol, até porque o basquete exige isso. O Jordan já foi eleito 3 vezes melhor defensor da NBA, ele já esteve na seleção dos defensores 3 vezes, uma vez foi eleito o melhor dos defensores, ainda nos anos 80. É um cara que decidiu quase 25 jogos na última bola, né? Aquela game winning balls lá, mas que tem no estouro do cronômetro. É o buzzer beater. Porque o buzzer beater, que apitou, acabou, mas tem gente que amplia um pouquinho para os últimos 20 segundos, que é a cesta que deixa o outro também na parede. O que é uma clutch, eles chamam de a sexta clutch, né? Que isso, é decisiva. Um cara que chegou em 6 finais, ganhou as 6, e que foi eleito o melhor das finais nas 6 vezes. É um domínio. E assim, o Jordan, ele é unânime no basquete. O Pelé, se você for lá, como eu já falei, vai no site do Real Madrid. O Real Madrid considera o Di Stéfano o maior da história. Você vai na Argentina, eles vão considerar o Maradona. Se você for na Holanda, os caras vão discutir ali, falar do Cruyff e tal. Então, assim, eu acho que a gente no Brasil tem uma unanimidade que no mundo tem uma certa discussão. Eu não vejo essa discussão em relação ao Jordan. Assim, eu acho que ele é completamente unânime, a ponto de caras que estavam bem à frente dele, quando ele entrou, falou, pô, queria ser esse cara um dia, como o Magic Johnson já chegou a falar. Então, eu acho que o Michael Jordan, ele tem um domínio, ele teve é absurdo, assim, o basquete é outro depois dele, como o futebol também é outro depois do Pelé, mas acho que a dominância que ele teve no período, ela foi maior, né? Por exemplo, em 66, o mundo chegou a discutir se o Eusébio não jogou mais do que o Pelé. Tem na biografia do Eusébio isso. Eu acho que essa discussão nunca houve com o Jordan. Apesar dele ter perdido um MVP de temporada pro Karl Malone e ter ficado puto, né? Por isso. Não, e assim, o que acontece é que o americano discute muito mais essa questão do maior de todos os tempos. Né? Eles fazem a lista toda hora, eles discutem e sempre chegam à mesma conclusão. Eles aceitam discutir. Só que é uma parada que a gente não faz aqui, né? A gente meio que coloca num pedestal religioso ali e fala, isso não se discute. Lá eles falam, isso se discute, mas é o Jordan. O resultado acaba sendo sempre o mesmo. Ô Mauro, você vai definir, porque o Ale Oliveira me mandou... Desculpa, Mauro, rapidinho, só um parênteses que é legal no basquete. Você tem o Russell com 11 títulos, e tipo assim, o fato dele ter 11 títulos de NBA não faz ele nem melhor nem maior que o Jordan, o que é curioso, né? Ele ganhou, sei lá, quase o dobro do Jordan, mas isso não faz dele o melhor. O Jordan já perdeu alguns recordes, né? Ele não é o maior cestinha da história da NBA. Ele nem é o cara de mais pontos decisivos. O Karl Malone é o segundo maior cestinha da história do Kobe jogo. Kobe Bryant tem mais buzzer, não sei o que, do que o Jordan. Isso. Não, então, mas assim, você vê, e a gente agora, eu passei a consumir novamente, né, muito conteúdo relacionado ao que fez o Michael Jordan, né? Aí, pô, ontem eu vi um que era assim, né? A gente teve quatro jogadores na história da NBA que foram cestinhas da temporada e campeões ao final da temporada. Na verdade, são 5, tá? Contando o Michael Jordan. Esses 4 anteriores fizeram isso 5 vezes. O Michael Jordan fez 6 vezes. Então, assim, ele sozinho tem mais vezes do que toda a história da NBA. Enfim, mas são só alguns pontos, como a gente também vai falar do Pelé, que sozinho tem mais recordes do que vários caras, do que isso, do que aquilo. Olha, o voto do Ale Oliveira é Pelé, tá? O voto do Ale Oliveira é Pelé. Infelizmente, a energia dele não voltou, então ele não faz parte aqui desse final de programa, mas deu o voto dele. Pelé. Mauro Betting, 1-1, o maior dos maiores, Pelé ou Michael Jordan? Não sei que esporte, talvez o badminton. John Winston é o maior jogador de badminton de todos os tempos. Porque não tem outro, tá? Não que não tenha outro no basquete. Mas assim,
É o que eu já falei em outras votações. O Pelé do basquete é o Michael Jordan. Michael Jordan, o Pelé nunca vai ser o Michael Jordan nunca vai ser, você vai poder falar que no futebol, o Michael Jordan do futebol é o Pelé. Cara, é o Pelé. Se vier o Michael Jordan e o Pelé se encontraram no elevador, quem vai pedir primeiro autógrafo é o Michael Jordan para o Pelé. Qualquer ser humano que tiver com Michael Jordan e Pelé vai pedir, isso não significa nada, porque vão pedir hoje mais autógrafo para algum youtuber, alguns muito bons, outros não, né? Mas enfim, isso não significa muita coisa. Mas o Pelé do futebol é o Pelé do basquete é o Michael Jordan, tem o Pelé das esquadrias de alumínio, tem o Pelé da música, que são os Beatles, tem o Pelé da política, que não existe, né? Assim, mas essa é a nossa retórica, né, Mauro? Desculpa te interromper. Peraí. Retóricas. Onde existe um esporte chamado World Series? Que esporte que existe? No beisebol. O beisebol é o campeonato mundial de beisebol ou o campeonato de beisebol dos Estados Unidos? Então, eu sei que não é basquete, basquete, coisa é beisebol. Eles botam lá, campeão do mundo, eles botam, né? Então, assim, quanto a isso, então já começa por aí. Então, eu acho que esse argumento, acho que por aí se encerra. O Pelé parou em 1977. O Jordan, 99, acho que é 2001 que ele para. Vou até conferir. Parar mesmo, 2001, teve aquela passagem dele para o beisebol e tal. Pesa. O último disco lançado pelo Pelé foi um LP em 77. O Jordan lançou um CD em 2000, também pesa. Tem toda a máquina americana, não vou dizer que vamos criar um monstro. 2001 a 2003 ainda jogou no Washington Wizards. Não sei o que era, acho que era até 2000, mas enfim. Também pesa. Claro que a favor do Pelé pesa o fato do esporte mais popular ele Pelé jogar. Né? Pesa também um saudosismo que eu não renego, que eu tenho, mas também não sou tonto. Né? Eu debato muito o saudosismo, mas a saudade você tem é a saudade seletiva, e parece que o Pelé merece essa saudade. Então, assim, para mim, enquanto nenhum outro ser humano e outra marca, nem Coca-Cola, você falar, porque você pode falar que a Coca-Cola é a Pelé das bebidas. Então, assim, enquanto nada chegar nesse nível, e nem o Messi, que para mim é o maior jogador que existiu deste planeta, porque Pelé é de outro, ele está falando aqui um pelezista, mas também é um cara que é messiânico e convertido nos últimos tempos ao cristianismo Ronaldo. E claro, eu sou um cara monoesportivo, respeito, gosto de ver basquete, meu filho adora, mas entendo de basquete como outras pessoas entendem de governar esse país. Mas assim, também por isso, enquanto ninguém falar esse é o Messi do futebol, esse é o Messi do basquete, enquanto a gente falar que o Michael Jordan é o Pelé do futebol e a gente não vai falar que o Pelé é o Michael Jordan do futebol, Pelé. Quando eu falei da retórica e da forma de falar, é porque assim, nós brasileiros adotamos isso para falar do gigantismo. É o que você falou, pô. O Pelé de qualquer coisa. O Pelé dos copos é esse copo aqui, que entrega água geladinha na boca, né? Por exemplo. Então, assim, porque tem um ponto, viu, Luiz, aí, que faz parte desse argumento, é que, tipo assim, por exemplo, o Pelé foi eleito atleta do século lá pela France Football, isso ainda nos anos 80. Isso. Depois você tem outras eleições de melhor do século, do Gazeta dello Sport, do New York Times e tal, que o Jordan chegou a ganhar, que o Ali chegou a ganhar, mas a gente aqui meio que ignora e fala só da France Football, né? As outras eleições a gente não comenta. Também, não, e tem aquela coisa, que foi um negócio, ele recebe uma estátua maravilhosa no Parque dos Príncipes de Brasil. Tem toda aquela coisa, como tem um charme dos anos 60, 70, isso inegavelmente tem. Mas para mim não... Assim, claro, tá falando um pelezista aqui, e um cara também messiânico, eu não sou um cara que vai falar como o Pelé jamais vai existir, acho difícil, mas... Ô Mauro, eu geralmente eu sou sempre o mais jovem dos programas aqui, né? E aí, pô, eu adoro conversar com quem viu mais do que eu. E assim, já que você falou do Messi, né? E aqui a eleição, só fechar a eleição aqui, galera, rapidinho, ó. Eleição definida, o maior dos maiores é o Pelé por 2-1 aqui na final. Seguinte, Mauro, depois daquele jogo, que esse pra mim esse jogo me marcou, o jogo Bayern de Munique e Barcelona em 2015, quando o Messi faz aquilo que faz. Pego o telefone e ligo assim, eu falo, pai, eu ligo pro meu pai, né? Todo mundo, quem pode ainda faz, né? Pai, cara, eu não consigo imaginar alguém ter jogado mais bola do que o Messi. Tô falando numa boa, porque eu não vi ninguém jogar mais bola do que o Messi. Pô, eu vejo futebol desde que eu sou moleque, eu nunca vi alguém jogar futebol como esse cara joga. Você viu?
E meu pai, ele é de 55, aí ele fala, pô, então, cara, tem um negócio do Pelé, que o meu senso crítico não era tão aguçado, aquela coisa toda. Aí caímos no Zico, né, que é outro que é outro ponto de corte, né? Ele fala, aí ele começou a ponderar sobre o Zico e tal, e chegamos à conclusão juntos, ele muito mais do que o Messi jogou mais. Tudo bem, poderia ter jogado menos, poderia ter jogado mais, assim, são algumas coisas que marcam... jogou mais do que o Pelé. Não, que o Messi jogou mais que o Zico, né? Não, e jogou mesmo. Entendeu? Aí assim, aí vamos discutir, pô, já passamos do Zico, vamos discutir do Pelé. E assim, só que é difícil, cara. É o que vai. Desculpa cortar, mas para mim a única coisa indiscutível é falar que algo é indiscutível. Não, tudo é discutível. Tudo pode ser superado. Concordo. Tudo pode ser. O Pelé também pode. O Messi, quando acabar o Messi, acho que ele não vai superar, mas a gente já fazer. Pô, ele não é melhor que o Pelé, mas já comparar e merece comparar, como o Maradona também merecia comparar, a gente já vê o tamanho do Messi e o tamanho do Jordan, que é um espetáculo mesmo. É isso. Como era o Bolt, eu teria votado no Bolt, ele teria não votado no. Eu teria votado no Bolt. Eu entendo a história de. Pra mim, a final seria Pelé contra Bolt. Olha aí. Eu ia falar sobre. Jordan, Phelps também. Eu ia nessa aí, porque assim, o gigantismo do atleta, o Bolt e Phelps, eu acho que são atletas absurdos, atletas olímpicos muito maiores que o Jordan. Só que a questão, cara, um esporte que é coletivo, que exige, além da preparação, existe o mental, que os outros também exigem, tem a técnica e as tomadas de decisão, que eu acho que esportes que são mais retos e menos lúdicos exigem menos. Então, assim, eu acho mais difícil ser Jordan do que ser Bolt e Phelps, entendeu? Tem a transferência da responsabilidade, né? Que é o que os caras que é o que praticamente todos fazem quando jogam com alguém do tamanho do Jordan, do tamanho do Pelé, assim. Eu sou bom pra caramba, eu posso até definir, mas define você aí, né? Mas define ao mesmo tempo pro esporte individual, a bola é sempre sua, mas tem essa coisa. E no fundo, é isso mesmo que falou o Formiga, né? É o Phelps, é pra cá. Embora você possa... E na boa, assim, o Jordan tem números bem bons na temporada dele de beisebol lá, que as pessoas são injustas. Se o Jordan se mete a nadar ou a correr, provavelmente ele tinha um grau de obsessão tão grande que ele ia competir para disputar. Ele podia não ganhar e ele não foi feito... ele não foi feito fisicamente, por exemplo, para corrida, né? Como o Bolt também inicialmente não, mas deu um jeito. Não. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o LeBron James quisesse nadar, ele ia ser um dos grandes nadadores da história também. Porque assim, o cara é uma máquina. E quem é. Isso é só um relato nosso aqui da imprensa que tem a chance e o privilégio de conversar com campeões olímpicos, campeões do mundo. Todos nós aqui já tivemos essa oportunidade. Quando você conversa com um campeão olímpico, você percebe que a mentalidade dele é diferente. A mentalidade daquela pessoa é diferente. A capacidade de atingir um nível de foco, de excelência, a obstinação, a tomada de decisão. Então, assim, são pessoas diferentes, não são pessoas normais. Não à toa conquistaram coisas que quase ninguém na humanidade conquistou, esportivamente falando. Então, é importante a gente ter isso em mente também.